Decisão sobre abuso de autoridade fica para agosto. Parlamentares aprovam limite de gastos das Assembleias Legislativas e propostas que reajustam salários de servidores públicos. Comissão do impeachment recebe alegações finais da acusação. E comissão de senadores analisa projeto do novo Código de Aeronáutica. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta terça-feira. Ficou para agosto a votação do projeto que regulamenta a lei sobre o abuso de autoridade. Senadores pediram mais tempo para discutir o assunto. O projeto prevê punições para as seguintes autoridades que cometerem abusos: agentes da administração pública e servidores públicos, membros do Poder Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público. Serão considerados crimes cobrar multas sem o devido processo legal, ordenar prisão fora das hipóteses previstas em lei, não soltar o preso na data estipulada, constranger o preso mediante violência e submetê-lo à curiosidade pública, usar algemas quando não há resistência e vazar diálogo de investigados com pessoas que, em razão da função, devam ter o sigilo resguardado. As autoridades estão sujeitas a pagamento de multas, perda do cargo e prisão por até 6 anos. Os ofendidos podem ainda pedir indenizações. O presidente da comissão, senador Romero Jucá, deu novo prazo para que os membros do colegiado analisem o assunto. Dou vistas à matéria, vistas coletiva, e marco a próxima reunião para o dia 16 de agosto, às 15 horas. Portanto, depois do recesso. Os senadores concordam sobre a importância do projeto, mas acham que o debate deve ser feito com mais calma. Em audiência pública, ouvimos o Ministério Público, ouvir as entidades de direitos humanos, ouvir pelo menos a Ordem dos Advogados do Brasil. A insegurança que pode ser levada ao agente policial, seja federal, seja o policial militar, a polícia civil, pode redundar num aumento de insegurança para a população. Acho que o debate é necessário. Ir para o plenário desta forma vai passar uma imagem negativa, errônea, e eu teria que votar não a um projeto que, se melhorado, nós podemos rever o nosso posicionamento. A discussão chegou ao plenário. O presidente Renan Calheiros lembrou que o projeto tem o apoio do STF e defendeu a aprovação da matéria. Outro dia eu vi uma declaração do senador Cristóvão e fazendo a interpretação de que talvez o presidente do Senado, por atender esse pedido do Supremo Tribunal Federal, o faça por motivações pessoais. Isso pessoalmente me chocou, e mais do que pessoalmente ter me chocado, isso embaça a presidência do Senado Federal. Essa é a opinião que hoje está, a meu ver, na cabeça de todos. Na verdade, fala-se em abuso de autoridade, mas na verdade muitos estão imaginando que é abuso contra a autoridade. É isso que se imagina. Quando foi que Vossa Excelência disputou a eleição presidencial? 2006. Eu lembro aqui que nós fomos procurados pelo então tesoureiro do PDT, que trazia denúncias, que queriam que essas denúncias fossem investigadas, de doação ilegal, de receptação não contabilizada na campanha. Presidente, o senhor não fez isso? O senhor pecou, então. Eu nunca levei em consideração, porque eu acho que as delações precisam ser regulamentadas. Então, desculpe a palavra certa, o senhor prevaricou. Se chegou uma denúncia aqui contra mim e o senhor não apurou, chama-se prevaricação. O senhor prevaricou. E o senhor? O senhor eu não prevariquei. Eu não prevariquei. Se eu prevariquei, o que é que aconteceu com o senhor? Eu não prevariquei. O senhor apure, senador. Tá bom. Eu vou pedir que se apure agora oficialmente. Ordem do dia. Os senadores votaram em segundo turno uma emenda que inclui na Constituição um limite para os gastos dos tribunais de contas e do Poder Legislativo dos estados. Entre 2002 e 2012, o custo das Assembleias Legislativas Estaduais cresceu 47% acima da inflação. O Parlamento Europeu, considerado muito caro, gasta 3,65 bilhões a menos que a soma das Assembleias Estaduais brasileiras.
Em 2013, elas consumiram 4% da receita dos estados. Roraima gastou quase o dobro, 7,7%. Pela moralização dos gastos públicos, que hoje é um absurdo em algumas assembleias, principalmente no meu estado, senhor presidente, o PDT vota sim. Por 62 votos sim, 2 não e 1 abstenção, o Senado aprovou proposta que limita o aumento dos gastos das assembleias ao crescimento da inflação. O teto também vale para os tribunais de contas e para o Legislativo do Distrito Federal. O Legislativo tem função específica definida e que não se altera com o tempo. Portanto, a correção pela inflação vai atender às suas necessidades sempre. O governador e os dirigentes do Legislativo que desrespeitarem o limite de gastos cometem crime de responsabilidade. O Poder Legislativo tem um papel muito importante numa democracia e muito importante nesse país. Agora, ele não precisa ser gordo e inchado como ele é hoje nesse país, tanto no plano federal como nos planos locais. Para o Congresso Nacional não existe limite de gastos, mas segundo o autor da matéria, eles têm diminuído. Para entrar em vigor, a proposta de emenda à Constituição ainda tem que ser votada e aprovada em 2 turnos pela Câmara dos Deputados. O plenário aprovou a indicação de Paulo César de Camargo para embaixador do Brasil na Nova Zelândia e de Raul de Taunay para comandar a Embaixada do Brasil na República do Congo. Os senadores também aprovaram reajustes salariais para mais de 40 carreiras no serviço público, militar e civil dos 3 poderes. Antes de chegar ao plenário, as propostas foram analisadas pela Comissão de Assuntos Econômicos. Ao todo, foram aprovados 8 projetos de lei que concedem aumentos salariais para servidores de órgãos como Câmara dos Deputados, Tribunal de Contas da União e o Banco Central. Os senadores lembraram garantia do Ministério do Planejamento de que o impacto dos reajustes acordados ainda sob o governo da presidente afastada Dilma Rousseff já está incorporado à previsão de orçamento dos próximos anos. Mas diante do momento de crise econômica, a aprovação dos reajustes foi condicionada a um outro acordo. Artigos dos projetos que autorizem a criação de cargos, gratificações ou a antecipação de etapas de remuneração das carreiras serão vetados pelo presidente interino Michel Temer. Esse impacto é um impacto que já está mensurado nas contas públicas e mais do que isso, o crescimento da folha em 5,5% ao ano é um crescimento menor do que a inflação. Ou seja, dentro do limitador de gastos, que é a inflação, nós estamos crescendo a despesa abaixo disso. Ou seja, é uma boa solução a médio prazo para o governo. Mantém os servidores trabalhando, dá um reajuste, mas não leva no limite da inflação e, portanto, dá espaço fiscal para se fazer a economia dos gastos públicos. É uma solução inteligente, é uma solução de médio prazo que tira do cenário dos próximos 3 anos discussão de aumento salarial da pauta. Durante a sessão, foi aprovado o voto de pesar pela morte da ex-ministra da Secretaria da Igualdade Racial do governo Dilma Rousseff, Luísa Bairros. Ela faleceu hoje em Porto Alegre, vítima de câncer no pulmão. As alegações finais dos autores do pedido de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff foram entregues na tarde desta terça-feira à comissão especial que cuida do processo. As alegações finais foram entregues pelo advogado João Berkmans Correia Serra, nas 131 páginas assinadas ao final por Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal. A acusação fala sobre as provas recolhidas durante o processo, dos testemunhos dados à comissão e reitera a certeza de que a presidente Dilma deve ser afastada do cargo e impedida por 8 anos de ocupar qualquer outro cargo público. Os autores do pedido de impeachment também reafirmam que o processo de julgamento é constitucional e não configura um golpe, como afirma a presidente Dilma Rousseff. A conclusão inevitável a que se chega é de que toda a condução do processo revela a existência do crime de responsabilidade. A denúncia feita pelo professor Miguel Reale Júnior, pelo professor Hélio Bicudo e doutora Janaína Pascoal, nada mais evidencia o que toda a sociedade brasileira já sabe: a prática de uma fraude contábil e fiscal, a edição de decretos sem observar a outorga prévia
e a manifestação necessária do Congresso Nacional com gastos abusivos, com impactos fiscais evidentes e manifestos e, o mais importante, com a participação direta da Presidente da República, o que restou evidenciado pela prova pericial e até mesmo pelo depoimento de suas próprias testemunhas, que não tiveram como afastar a clarividência dos argumentos e dos fatos. A partir de quarta-feira até o dia 27, corre o prazo para a defesa, que tem 15 dias para se manifestar. O advogado de defesa, José Eduardo Cardoso, já avisou que não pretende antecipar a entrega de suas alegações. Foi instalada hoje uma comissão especial de senadores para debater o projeto do novo Código Brasileiro de Aeronáutica. Vicentinho Alves vai presidir a comissão. José Maranhão ficou com a relatoria. Com 374 artigos, o texto resulta do anteprojeto elaborado por uma comissão de especialistas no tema, criada pela presidência do Senado. Um dos pontos mais polêmicos é a abertura do setor para o capital estrangeiro. O projeto propõe a extinção do atual limite de 20% de participação externa em empresas de aviação do Brasil. É interessante, sobretudo nessa discussão de participação do capital estrangeiro, que se preserve o interesse dos aeronautas, dos aeroviários, enfim, de todos os trabalhadores que são a espinha dorsal do sistema de transporte aéreo no Brasil. Nós não podemos fazer nada que signifique qualquer prejuízo para salarial ou de condições de trabalho para os nacionais que estão operando as nossas aeronaves, e é uma força de trabalho fundamental e indispensável. Durante a reunião, os senadores decidiram realizar 6 audiências públicas a partir de agosto. Eles querem ouvir especialistas e profissionais do setor antes de aprovarem o projeto do novo código. Os trabalhos devem ir até setembro. O último CBA, Código Brasileiro de Aeronáutica, é datado de 1986. De lá para cá, a aviação avançou muito e nós precisamos dar ordem a essa nova fase da aviação nacional. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.